Seja bem-vinda, bem-vindo ao terceiro episódio da quinta temporada do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Que honra, que satisfação receber você aqui nesse episódio mais do que especial. Se você não assistiu aos episódios 1 e 2, você clica aí na playlist e já confere o que rolou. Esse episódio tá especialíssimo, porque eu tô aqui com uma leoa mais do que extraordinária. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sai. É uma honra estar aqui com você. Muita gratidão mesmo. Eu estou muito feliz de te receber. Eu costumo sempre trazer uma breve apresentação de cada uma dessas mulheres incríveis, e Débora é uma delas que eu tenho uma honra de receber nessa mesa, que é uma mesa de muito carinho, de muita intimidade, de muita honra. Vocês já estão acostumadas com isso, já sabem as mulheres que a gente traz. E ela é mentora, ela tem uma metodologia própria de ativação de identidade. Eu já estou profetizando aqui. E desse feminino alinhado àquilo que nós nascemos para ser. Ela é fisioterapeuta de formação, ela é palestrante, ela é mentora. E eu estou muito feliz de receber você aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Eu vejo muito Deus em você. E desde a primeira vez que eu te vi, eu falei assim, gente, tem algo muito especial que a Sabrina carrega e estar perto de você é uma gratidão muito grande. A Uma honra honra é estar. minha. E saiba que a gente, sabe, é muito difícil a gente ver no outro, já começando aqui nosso bate-papo, aquilo que a gente não tem, né? E quando a gente tem essa facilidade de acessar o outro e dizer, nossa, ele carrega, ela carrega alguma coisa, essa porção está sobre nós. Eu costumo sempre começar com uma pergunta, né? Que é uma pergunta muito especial, porque a gente olha para a nossa vida adulta, para o que nós fizemos, para o que nós construímos, e a gente muitas vezes esquece da nossa criança. E o que que essa menina Débora sonhava? O que é que ela aprontava lá quando era pequena? A pequena Débora gostava de sonhar muito sobre viajar, conhecer o mundo. Gostava muito de contar histórias. Liderar durante as brincadeiras, eu gostava de liderar as coisas, eu sempre estava ali na frente e ensinar, brincar de escolinha. Eu lembro quando eu era pequena, a minha avó me levava nos terços que tinha e eu gostava de ficar com aquele livrinho e ler todos os mistérios, liderar aquilo ali, sabe? Tá sempre na frente. Eu lembro que uma vez eu fui na missa e naquela época ainda entregava um folhetinho. Sim, E meio de aquele jornal, né? Isso, e o folhetinho a gente não levava para casa, deixava lá para a próxima. Teve uma vez que eu fui, levei escondido, e aí eu cheguei em casa e sozinha, quando não tinha ninguém, eu peguei o folhetinho e fui como se eu estivesse ministrando a missa mesmo, sabe? Ensinando aquilo ali. Então eu acho que a minha menina sempre gostou disso, de ensinar, de liderar, de cuidar das pessoas também. Eu, desde pequena, buscava muito fazer algo na cozinha, alguma comida especial, para dar para alguém que eu gostava, porque eu gostava de ver essa pessoa se sentir bem. Então, Que eu acredito lindo! que ela sempre gostou de cuidar também. Ou seja, essa essência cuidadora que muitas vezes você tem e você também não consegue se dar conta disso, né? E que vem desde a nossa infância, né? É muito curioso porque ela é tão reveladora e às vezes eu costumo chamar do sistema mundo. O sistema mundo, né, dentro de uma lógica até arquetípica, apenas como uma linguagem, não entendam mal, vai estabelecendo uns pré-conceitos, uns pré-requisitos, uns modelos muito engessados que foram fazendo a nossa menina se apagar. Foram fazendo a nossa menina esquecer. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez que eu queria ser psicóloga, eu não ouvi uma frase estimulante. Nossa, vai passar fome. Psicologia não dá dinheiro. E a gente muitas vezes esquece quem nós somos, em nossa identidade divina, que nós somos chamadas a fazer. E só de te olhar, eu fico tão feliz, porque você vai contar como é que essa jornada foi se desenrolando, porque hoje Débora é a mulher que pode te ajudar, inclusive, a identificar esses dons e esses talentos que muitas vezes você esqueceu, porque você acreditou que o seu diploma, porque você acreditou aquilo que te disseram e que te definia.
que era para você e você não consegue se encaixar, porque chega um determinado momento da vida que a gente não se encaixa mais onde a gente já se encaixou, né? Não, já me encaixei. É como se as pessoas sempre dessem um roteiro do que a gente tem que seguir. Boa. Então, o que que a gente faz? A gente vai lá e fala assim: não, você tem que estudar, estuda para você entrar na faculdade. Entrou na faculdade, não, terminou a faculdade, vamos agora fazer uma pós-graduação, vamos fazer uma especialização. E eu lembro que quando eu estava na faculdade também, eu fiz muito curso que eu nem lembro mais de que era, eu sei que era. Alguém chegava em mim. Olha, esse curso de coluna, faz ele, vai te ajudar a fazer dinheiro. Olha, esse curso de quadril, olha, esse curso de drenagem linfática. E eu ia fazendo os cursos sem nem Surreal, né? saber, sem nem saber se realmente eu queria ir para aquela área, se eu queria fazer aquilo, só Uhum. porque as pessoas estavam falando isso aqui que dá dinheiro, isso aqui não dá dinheiro não, É sabe? fácil, é difícil. Olha, eu lembro quando eu fui fazer OAB, né? Porque quando a gente termina o curso de direito, a gente tem que submeter a prova do exame da ordem. E ali naquele exame, você tem áreas para escolher. Eu sempre fui apaixonada por direito civil. Sempre foi a área que me apaixonou. Família, contratos, pessoa, enfim, porque isso também já falava sobre a minha paixão por cuidar de pessoas, né? E é um direito que a gente costuma dizer que te acompanha antes do teu nascimento e vai contigo até depois da tua morte. Só que é, até então, a segunda etapa de um exame da ordem mais temida. E eu me lembro, vocês acreditam que eu queria fazer civil, mas eu era a única da minha sala. E todo mundo me dizia: você não vai passar, você vai estudar sozinha, isso não é para você. E eu acabei não fazendo essa segunda fase, porque é isso, o mundo vai moldando. Se a gente não tem uma identidade firmada, a nossa necessidade de pertencer é tão grande. E não bastasse isso, às vezes esse sistema de crenças que a gente foi carregando sobre as histórias que a gente foi vivendo, a gente não sabe mais nem quem a gente é. É exatamente o que você falou. Faz isso, faz essa área, faz aquilo outro. Tanto que depois, só para vocês terem ideia, gente, eu me tornei professora da OAB segunda fase em Direito Civil. E eu, na época, criei uma comunidade, os loucos e as loucas do Direito Civil. Por quê? Porque a primeira fala que vinha sempre pejorativa sobre alguém que escolhia aquilo era: você é louco, você não vai passar. E nós formamos advogados civilistas aí aos milhões que tiveram coragem de assumir a sua identidade. E você, nesse contexto, então, foi escolher fisioterapia? Conta para nós. Não. A minha criança queria fazer medicina. Olha, papo vai ficando bom. E aí? A minha criança queria fazer medicina. Só que aí eu fui estudando, e aí, como no episódio anterior, né, a Karine foi e falou, a vida vai levando a gente para esse lugar, né? Porque quando a gente chega para fazer o vestibular, a gente vê que não é uma coisa tão fácil. Hoje eu acredito que esteja mais fácil de entrar, mas quando eu entrei na faculdade não era uma coisa tão fácil de se entrar, de se conseguir. E eu lembro que de primeira eu passei no vestibular para engenharia. E aí eu fui fazer, porque a minha mãe, não, você tem que fazer, porque você tem que fazer uma faculdade, você não pode ficar parada. E eu comecei a fazer. Fiz um semestre, e aí quando foi no segundo semestre eu consegui uma bolsa integral de fisioterapia, em Nossa. segundo lugar, porque eu coloquei em primeiro medicina, e aí eu fui fazer. Fui fazer e fui me adaptando, né, ao longo do curso, o adaptar, eu fui gostando daquilo e deixei a medicina, né? Ficou lá atrás, né? Sim, Mas o desejo de cuidar das pessoas sempre ficou esteve com dentro de você. mim. Tu falou uma coisa tão legal, eu estava falando isso com um paciente de alinhamento sistêmico. Ele sentado aqui nessa mesa, né, ele é um grande empresário, e ele disse assim: Sá, eu sou assim. Só que ao ler de forma muito assim rápida a estrutura daquele indivíduo, estava tão claro que ele não era daquele jeito, estava adaptado. E exatamente o que você falou, a palavra adaptação. A que você está adaptada? A que você foi só se adaptando? Claro, a gente sabe que muitas vezes a gente passa por uma adaptação e a gente se encontra nesse processo. Ou às vezes, essa adaptação temporária é só uma trilha da jornada para que a gente possa acessar a nossa essência única. Faz sentido isso para ti? Sim, faz muito sentido. O problema é quando a gente se adapta e tem medo de sair do ambiente ou do Uau! relacionamento, porque tem medo de, vou perder pessoas, eu vou perder a minha reputação de médica, fisioterapeuta, advogada, não sei o que seja, sabe? Mas
nessa tentativa de se adaptar, quando você não está no seu lugar, você vai se anulando, vai se apagando, vai se encolhendo, e uma hora a conta vai chegar. Meu Porque já Deus. chegou para mim uma vez, sabe? Esse excesso de adaptação, esse excesso de anulação, esse excesso de fazer tudo para o outro e esquecer de mim, que Pouco importava, né? pouco importava. É muito forte isso. A Lise Bourbeau, naquele livro Escute Seu Corpo, recomendo a vocês a leitura, ela escreveu esse livro depois da clássica tese dela das feridas emocionais. Ela diz que dentro dos grandes, graves problemas da humanidade está a ausência, e ela não é, obviamente, religiosa, tá? É um livro científico. Mas ela diz está a ausência da conexão do ser humano com Deus e do preceito mais básico, que é ame ao próximo como a você mesmo. Sim. E no fundo a gente está falando sobre isso, porque se eu preciso me adaptar, como você disse, à custa, né, de uma reputação por medo do julgamento alheio, eu não estou me amando o suficiente. Não. Faz sentido para E ti? se eu não me amo o suficiente, não tem como eu dar amor ao outro. Não tem como eu cuidar do outro da melhor forma possível. Porque eu não tô me dando o cuidado necessário, sabe? E aí você falou de uma adaptação existencial, porque eu acho que a gente não está falando nem só de adaptação profissional. Presta atenção na profundidade do papo. Uma adaptação existencial e uma inserção em ambientes e relacionamentos que não fazem mais sentido. Qual o peso para ti, opinião mesmo, pessoal, de estar num ambiente no qual você não se insere mais e está só adaptada? É um sofrimento imenso. É extremamente frustrante. Você, principalmente quando você vai se adaptando, chega num ponto de você começar a achar que aquele é o jeito da pessoa e tá tudo bem, que você tem que tolerar ela, só que por dentro você vai se consumindo, entendeu? Como se fosse faltando, apagando a sua essência. Você vai se perdendo. É horrível. Uau! E o que que a gente poderia dizer, e até dentro do teu trabalho, a gente vai chegar no teu trabalho hoje, eu quero conhecer mais do seu trabalho, para essa pessoa que diz: "Nossa, elas chegaram no ponto, parece que elas estão me descrevendo". Não tem conteúdo que a gente assiste que parece que a gente diz assim: "Nossa, essa pessoa mora aqui em casa, será que ela colocou uma câmera escondida? Será que ela, né, ela tá falando sobre mim". Geramos uma identificação em alguém. Que você diria, obviamente que não é um único conselho que vai ser resolutivo, mas como pontapé inicial, primeiro para essa pessoa que acaba de ter um download, ela trouxe do inconsciente para o consciente a seguinte mensagem: "Cara, eu tô adaptada para sobreviver". O que é que tu diria para ela? Não foi Primeiramente, nada ensaiado não, viu, gente? primeiramente buscar ajuda profissional, sabe? Porque tem muita gente, e eu já fui assim, de achar que conselhos de internet ali vai fazer a gente mudar e ter um posicionamento diferente. Que a roupa que eu usar vai me fazer ter um posicionamento diferente. Que se eu fizer mais um curso, e não é sobre isso, primeiro eu acho que a gente tem que buscar ajuda profissional para uma pessoa que está ali de fora, observar a gente ao todo e ajudar a enxergar melhor. Aqui você pode mudar, aqui você olha se não dá para você se afastar, porque no início é muito difícil a gente buscar essa cura sozinha. E reconexão com Deus, porque eu comecei nessa jornada terapêutica a cuidar de mim, só que eu consegui realmente só acessar minha identidade quando eu me conectei com Deus. E não foi questão de, eu vou na igreja toda semana. É de ter um relacionamento com Ele mesmo, de acessar a minha identidade nele. Porque eu não sou meu diploma, Isso. eu não sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que ele diz que eu sou, aquilo Uau. que ele quer que eu faça. Amém. E é sobre isso, sabe? Meu Eu acho Deus. que a gente hoje se perde muito no fazer. Eu tenho que fazer, 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 tá, mas e quando você não tiver isso? Eu atendo senhoras na fisioterapia que ela tem 80 anos, ela já se aposentou 2 vezes e ela não para de trabalhar. Não consegue, Ela né? não se vê fora do trabalho. Então, a que ponto a gente pode chegar de achar que se eu parar de trabalhar, eu não sou mais nada? Sim, por muito tempo, eu digo para vocês, eu confundia quem eu era com o que eu fazia. Até na apresentação, né? Porque isso também é cultural. As pessoas chegam pra gente e dizem assim: "Oi, Débora, e aí, me conta sobre você". É o sobre você e tipo assim, você fala: "Ah, eu sou tá, 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 tá". E você fala o quê? Da sua profissão. Gente, é muito curioso isso, né? E nós somos parte de uma geração em que nós somos hiperestimuladas, a nossa independência profissional, acho fantástico, a nossa autonomia financeira,
Mas a gente precisa dar peso às coisas. Identidade é a nossa matriz originária. Daí depois vem as nossas capacidades e vem o nosso merecimento. Mas parece que a gente pôs as capacidades na frente, o merecimento fica acima. lá no chulé e a gente não sabe quem a gente é. Por isso que a gente vai. A gente vai na manada. É esse curso agora. É isso aqui. É esse hype. É essa forma. É a fórmula. É a era das fórmulas, né? Fórmula tal. Você fala, eita, essa é a fórmula, né? Esse é o caminho. E daqui a pouco eu vejo, eu tenho ficado muito inquieta com isso, eu e Cristiano, porque a gente vê pessoas brilhantes perdendo todos os seus recursos financeiros, assim, deteriorando o destino dos seus filhos, sabe? Em escolhas que não têm nenhuma relação com o que elas são. E elas estão quebradas, não é só financeiramente, elas estão quebradas existencialmente. Tua, tua unção sobre identidade é muito forte, Débora. Trabalhe isso. Olha a força, você mudou. Vocês perceberam que ela mudou a expressão dela quando ela disse, você mudou a sua postura. Você disse, eu sou quem Deus diz que eu sou. E de fato, a gente consegue essa conexão, e eu quero entender mais sobre isso, se relacionando com Deus. Tu entendeu que tu precisava desse relacionamento mais profundo? Entendi. Entendi, e aí eu comecei a buscar, a ler a própria Bíblia, a estudar pessoas que ouvir pregações de pessoas que estudavam a Bíblia. E eu consegui me aprofundando mais no meu relacionamento com Deus. E a ponto de, muitas vezes, a gente ora e pede a Deus uma direção. Talvez naquele dia eu abri a palavra ali, ó. Nossa, eu acho que Deus está me respondendo em relação a isso. Sim, sim. E. Pode falar. Não, é porque muita gente discrimina o contexto bíblico. Mas, gente, a Bíblia é um livro de parapsicologia. É um livro de comportamento humano. Perceba, de Gênesis a Apocalipse, é comportamento. São estruturas, histórias, dinâmicas, personagens, figuras que trazem tanto conhecimento e que aí, obviamente, a gente precisa ter hermenêutica para entender o contexto, o espaço. Eu tive a oportunidade da teologia, me apaixonei de entender como é que foi escrito, quem fez esse texto, onde ele estava, como é que ele pensava, todas as rupturas, todas as versões. Mas a gente, acessando esse lugar, não tem como a gente não se encontrar, né? Não. E tirar todo o preconceito, sabe? Porque eu vim de uns pensamentos de muito preconceito, por questões de coisas que muitas vezes desagradáveis que acontecem, né, assim, no ambiente religioso. Só que eu entendi que é só uma armadilha Sim, do inimigo de querer nos tirar da presença de Deus. sim, sim. Porque ninguém é perfeito, a gente tá São fadado a pessoas, cair. São pessoas. são pessoas em todos os lugares, em todas as esferas, em todas as bolhas. Sempre haverão pessoas com níveis de consciência que são sete diferentes, né? Com moldes, traumas, estruturas. Ai, que papo delicioso. E aí, me conta, hoje você atende, como é que o povo te encontra? Marca a sessão com você, programa terapêutico, mentoria. Eu tenho uma mentoria que eu tô lançando ela agora. Olha! Tá no meu coração já tem um tempinho que Deus tem falado comigo. O nome dela é Abelha Rainha, que é para mulheres, voltada para cura emocional, trabalhar a identidade, porque eu acredito que só quando a gente começa a trabalhar cura emocional e identidade, aí a gente consegue se posicionar de verdade para aquilo que Deus nos chamou. Para mulheres que sentem que estão perdidas, que precisam se reconectar com sua essência, com o teu propósito e se posicionarem de maneira leve, com verdade, com coragem. E é o que você falou, buscar ajuda profissional, e aqui está a sua Sim. ajuda profissional. A abelha é tão incrível, né? Eu amei, né? Se a gente vai estudar um pouco das abelhas, fantástico. Qual é o arroba? Débora Costa, SF. E lá nesse arroba, quem está Tem o assistindo. meu link, que tem o atendimento da mentoria e atendimento também de constelação Ai, que familiar. delícia, que delícia, que delícia. Que mensagem você gostaria de deixar, imortalizar? Já quero deixar um convite para uma segunda edição. Todas que vêm aqui, gente, eu fico apaixonada, eu quero gravar de novo. Muitas já gravaram de novo. A gente veio com temas mais específicos, com mais profundidade, e a gente pode fazer um case só de identidade em Deus, né? Sim. Identidade revelada ali na palavra. Que mensagem você gostaria de deixar imortalizada no tempo e no espaço para quem vai assistir esse podcast em qualquer parte do mundo? Só um ponto que eu queria falar aqui da abelha, né? Eu estava estudando um pouco sobre as abelhas. A abelha rainha e as operárias, elas não ficam disputando o lugar, sabe? Quem é que vai ser a rainha? Não, elas apenas ocupam aquele lugarzinho ali que elas têm que ocupar e cada uma faz sua função. Olha que lindo. Quando eu Assim é a comecei a nossa área de pesquisar, encaixe no sim, mundo, quando a né? gente se ocupa no nosso lugar, tá tudo bem.
É isso, porque a gente não sabe quem a gente é. Aí é dentro desse lugar que a gente entra na tal da disputa, da Se comparar comparação, isso, que é um grande mal, né? Porque a gente perde partículas de vida quando a gente sim. está nesse lugar. E Deus tem algo tão exclusivo, tão único, que a gente não pode perder essa oportunidade. Que lindo, que as abelhas cheguem, ocupem os seus lugares e possam frutificar, né? Porque, gente, o fruto é o mel, né? Sim. Me vem muito E forte o isso, mel é né? O mel é doce. doce, a terra que emana leite e mel. Nossa, vai ser incrível, hein? Que venham as abelhas Amém. para sentar essa mesa com você. E o que é que tu sente de deixar para nós, do teu coração, dentro dessa presença que está aqui conosco? Do meu coração é que, para quem está assistindo aí, que talvez algum dia você pensou que tivesse algo de errado com você e que você tivesse que buscar ser alguma outra pessoa, ser diferente daquilo que Deus chamou para fazer e você se perdeu nesse processo. E eu quero falar aqui que já é seguro voltar para você, já é seguro olhar para você. Você só precisa se permitir. Ai, que lindo! Débora, muito obrigada. Que seja o Eu primeiro que de muitos. agradeço. Seja muito bem-vinda ao Instituto Além do Conhecimento. Seja muito bem-vinda à nossa vida. A gente costuma dizer que nós, eu e Cristiano, né, a gente gosta de se relacionar, a gente gosta de amar, cuidar das pessoas e que vocês todas sintam esse lugar em nós, porque isso fala sobre quem nós somos, sobre a nossa verdade, sobre a nossa trajetória. E eu quero deixar aqui toda a bênção para você e para ti aqui dentro Amém. desse ambiente seguro e que a gente possa caminhar juntas. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é uma honra, sabe? Um presente estar aqui com vocês. Gente, você curte, comenta, compartilha, faz essa mensagem chegar mais longe, porque também é bíblico, generoso prosperará. E é engraçado porque ali no original há uma promessa. A prosperidade dentro da esfera teológica tem muitas compreensões: saúde, vida longa, paz de espírito. Mas a promessa que está em Gênesis, perdoe-me, a promessa que está em Provérbios 11:25 é uma promessa do mais alto padrão, o generoso enriquecerá. Então, que você possa compartilhar essa mensagem para que ela chegue mais longe.